Heitor, eu estou tão preocupado, eu quero saber quantas questões que eu tenho que acertar para passar. Ó, deixa eu te falar aí um papo reto, sendo bem direto para você. Se você está estudando, você está se dedicando, você concorda comigo que você não vai tirar a nota mínima, tá bom? Você tem que lembrar disso. Você vai tirar uma nota muito superior àquilo que você quer. Por quê? Porque a prova é feita justamente para aqueles que estão se dedicando, aqueles que estão estudando, aqueles que estão focados na sua própria prova, tá bom? Então você não tem que ficar pensando nessas questões. Ah, será que eu tirei isso? Será que eu tirei aquilo? Não, você tem que se preocupar em fazer o teu melhor. Esse é o teu objetivo como aluno. Tá? A gente não tem que se limitar pelo valor mínimo que a gente precisa fazer. Ah, vou estudar hoje só um pouco, porque só isso vai me garantir. Pessoal, pergunta para quem ficou por um ponto ano passado, se não queria ter focado melhor, se não queria ter estudado um pouquinho mais com vontade, com dedicação, tá bom? Seguindo o plano de estudo, então vai por mim. Você tem que preocupar em fazer a tua parte em primeiro lugar, tá? Mas eu sei que a ansiedade bate nessa hora, então vamos lá responder isso aqui, né? Heitor, quantas questões eu tenho que fazer? Primeiro que você tem que saber que sua prova, cada prova tem 30 pontos. Algumas dúvidas surgem nessa hora, né? Heitor, dá para transferir ponto do ano passado para esse? Ou dá para transferir de um outro eixo para o eixo que eu tô com mais dificuldade? Claro que não. Pare de inventar teoria, pessoal. Tem lugar nenhum isso, né? Por que vai ter na sua prova? Então para com essas teorias que vocês me mandam às vezes. É uma criatividade sem tamanho. Ó, o que você vai fazer? Cada prova você tem que acertar, né? Você vai fazer ali as 30 questões e na de linguagens 5 vai valer, né? 5 pontos em 10 que você precisa. Heitor, como é que funciona a prova de linguagem especificamente? Você tem que passar em linguagens e redação no mesmo ano. Caso você passe em uma e não passe a outra, no ano que vem você tem que fazer as duas de novo. Redação e linguagens. Por quê? Porque é uma prova só, tá bom? Então guarda essa informação logo de cara, tá? Depois das 30 questões em cada eixo que você for fazer, em cada um delas, tá? Você vai ter questões fáceis, médias e difíceis. E já vou deixar o aviso bem claro. Nós, professores, chutamos quais são elas pela nossa experiência de tempo, né? Porque a gente vê tantas vezes essa prova. Mas posso mandar real? Só o Enseja que sabe, tá bom? Então quando o professor fala que essa aqui é a questão fácil, essa aqui é considerada uma questão difícil, vou ser sincero, pessoal, a gente está chutando, tá? Por quê? Baseado naquilo que a gente divide. Mas às vezes a gente olha a prova e fala, só tem 10 fáceis, 10 médias e 10 difíceis, mas parece que tem 11 fáceis e 9 médias. E aí? Qual delas que era a média? Não dá para fazer essa divisão. Ah, não vem na ordem? Não vem na ordem, tá? Isso aí é invenção de alguns lugares. Então, eu estou sendo direto. Eu só te falo aquilo que está no seu edital. Eu não falo achismo, tá? E às vezes a verdade não é aquilo que o pessoal quer ouvir, mas é a verdade, tá? É assim que eu trabalho. Então, o que você tem que saber? Que das 30 questões em cada eixo, você tem obrigatoriamente, assim, se você quiser passar sem saber quais são as fáceis, médias ou difíceis, você tem que acertar 14 pontos. Então 14 em 30 é menos de 50%. Beleza? Acertando menos da metade, ou seja, 14 pontos, está garantido que você passa. Seja qual for as questões, não importa se é fácil ou é difícil. Isso é menos de metade da sua prova, tá bom? Então fica descansado. Você que está estudando, por isso que eu falo, não se preocupe, é menos da metade da prova, tá bom? Fica tranquilo, tá? Heitor, só acertar as difíceis. Bom, aí você tem que saber uma coisa. As questões mais fáceis, elas valem mais pontos. E as questões difíceis valem menos. E depois, o Enseja faz uma conta muito louca na cabeça deles, que só o próprio Enseja sabe, e isso vai te dar uma pontuação, que vai girar entre 60 até 180 pontos, tá? Sendo 60, né? Se você preencher as 30 questões e errar as 30, e 180 pontos se você acertar as 30 questões, ok? É isso que diz o seu edital. Então, ok, quantos pontos eu preciso para passar? Você precisa atingir 100 pontos. E é isso que no dia
que vai sair a sua nota, você vai verificar se você tem 100 pontos ou mais em cada eixo. Vai estar o nome do seu eixo no dia 22 de dezembro e do lado vai ter ali a nota. Heitor, atingi 100 pontos, passou, parabéns, tá bom? Mas com aquela ressalva que eu falei da redação de linguagens. Heitor, caso eu não passe em um eixo, 2, 3 ou 4, o que acontece? Reprovei? Não. O que acontece é que no próximo ano, na próxima prova, você só vai fazer aqueles eixos que faltaram, tá? Então, não passei agora em matemática. Beleza, ano que vem você só vai fazer matemática. Aí você vai ter um ano só para estudar matemática. Entendeu? Aí os outros eixos, não precisa mais. Atingiu 100 pontos, você está aprovado para sempre nesses eixos. Ok? Sem dúvidas. Heitor, e se eu de repente mesclar, né, que é o comum, acertar algumas fáceis, algumas médias, algumas difíceis, e aí? Bom, e aí que você tem chance de passar acertando entre 9 e 13 questões. Vou repetir. 14 pontos te garante, sem você se preocupar quais são fáceis, quais são... Acertou, veio o gabarito, acertou 14, passou. Pessoal, nem se preocupa com absolutamente mais nada, já passou. Não precisa nem esperar a nota, já comemora. Agora, se você acertar entre 9 e 13 no gabarito oficial, aí, pessoal, vai depender se você acertou as mais fáceis, porque elas valem mais pontos. Então, por isso que infelizmente, tá? Tem pessoas que acertam 9 questões e atingem lá 100 pontos e passam. Porque acertou as 9 mais fáceis. Ué, o que isso quer que eu faça? E às vezes, a pessoa acerta 13, 4 pontos a mais, só que acertou as mais difíceis e aí não passa. Vem lá a pontuação 99, tá bom? Infelizmente isso acontece. Pessoal, não sou eu que crio essas regras do INEP, do Enseja. Eu simplesmente, sou obrigado a falar as regras do jogo. É justo? É injusto? Não sei, aí fica a seu critério. Claro que eu tenho minha opinião pessoal e se você já viu um pouquinho dos meus vídeos, você sabe o que eu acho desse método, tá? O Enseja, ele fala que é para privilegiar aqueles que estudam, porque eles partem do princípio que quem estuda, está estudando, vai acertar mais questões fáceis. Só que a lógica do conhecimento nem sempre é isso, né? Há inúmeros fatores que vão fazer você acertar ou você errar a questão. Inclusive a questão mental, que é 50% da sua prova, e eu tô cansado de falar isso em todos os vídeos para vocês. Então, pessoal, é isso. Para passar, você tem que acertar 14 pontos. E se você acertar entre 9 e 13, depende se você acertar as mais fáceis, tá? E eu já expliquei isso em contas de matemática, eu já mostrei, mostrando o resultado aqui dos alunos. Se você quiser saber mais sobre isso, vai aqui em cima, clique em playlists e depois na playlist chamada Dicas Enseja. Lá eu explico exatamente isso, inclusive eu faço as contas em vários vídeos explicando toda essa metodologia aqui da prova do Enseja. Beleza? Espero ter ajudado vocês. Muito obrigado, tá, por ter assistido esse vídeo. Não esqueça, por gentileza, de dar o like, se inscrever no canal, comentar, compartilhar e clicar no sininho para receber os próximos vídeos. Caso queira, torne-se membro do canal, ou nos ajude com Pix, ou através do botão Valeu. Pessoal, a gente se vê no nosso próximo vídeo, hein? Dá uma olhada na descrição desse vídeo. Tem muito material, muita coisa bacana para você. A gente se vê no nosso próximo. Forte abraço, bons estudos, até mais. Tchau, tchau.